Olá! Hoje eu tô aqui para falar de um tema eh, que eu acho que a gente vai passar a vida inteira olhando para ele, sem conseguir acessar todas as camadas que ele possui, né, de conhecimento, de aprendizado, de importância, que é quando a gente olha para nossa intuição, para aquilo que dentro da gente sabe. Simplesmente sabe, né? A Clarissa Pinkola, no livro das mulheres que correm com os lobos, né? Tem a La Loba, né? Ela que sabe. E ela traz muito isso, né? No sentido, num conceito, né, da mulher selvagem, num olhar do feminino, né? Num lugar onde a gente precisa olhar para nossa intuição, né? Nós, mulheres, mas não que, né, só as mulheres têm esse lugar, não, longe disso. E não é só na literatura da Clarissa, mas em diversas outras literaturas, né, que falam de fonte, que falam de um criador, que falam de um divino, que falam de algo maior, né, quando a gente olha para a questão da nossa espiritualidade, existe algo, né, que basicamente todos trazem de formas diferentes, de olhares diferentes, de contextos diferentes, de jeitos de explicar diferente, mas que nos trazem o mesmo ensinamento, né? Que existe algo maior e existe esse guia, né? Essa conexão com esse algo maior, né? Essa nossa espiritualidade. É, e ao longo da nossa vida, a gente vai estreitando ou não este laço, né? A gente vai afinando ou não essa comunicação, né? A nossa fé, a nossa intuição, o nosso sentir, né? E por vezes a gente, ao longo da vida e sem a gente ter práticas, né, que fazem com que a gente tenha esse olhar mais apurado, essa sensibilidade mais apurada, a gente vai ficando distante desse lugar, né? O fato é que a gente sabe, né? E a gente sabe que a gente sabe. Se você agora, neste momento, fechar os teus olhos e se questionar, né, sobre talvez a questão que esteja aí pegando forte em você neste momento, alguma dúvida, algum caminho, algum direcionamento, e se você realmente desejar do fundo do seu coração intuir, ouvir esse direcionamento, você é capaz sim de fechar os olhos, entrar em conexão com esse algo maior, né? Se colocar em disposição de ouvir, a gente é capaz sim de ouvir, né, a nossa intuição, a gente é capaz de ouvir o que o nosso coração tem para dizer, né? E já se estuda hoje, né, que o nosso coração ele tem uma capacidade gigantesca, até maior que o nosso cérebro, de processar coisas, né? E eu não vou saber dizer aqui para vocês o detalhe da pesquisa científica, porque eu sou péssima com detalhes, com nomes, com a minúcia, né, da pesquisa, mas eu sempre gosto de pegar o que aquilo tem para me dizer a mensagem, né? A mensagem geral. Para mim, Bárbara, para os meus estudos, para aquilo que é importante para mim, pegar a mensagem é importante, né? Então, no meu caso, eu não desejo aprofundar para saber como que o coração se comporta no seu mínimo detalhe e o cérebro como ele se comporta no seu mínimo detalhe, mesmo que às vezes eu faça isso, né? Eu busque livros, busque curso, busque literaturas para saber, né, a fundo como funciona determinada coisa. Mas aqui o que me importa é que se sabe que há funções, né, que vêm do nosso coração e que são importantes a gente ouvir, né? O nosso cérebro, ele é capaz e responsável por muitas coisas, né? A nossa mente é responsável por muitas coisas, mas a gente sabe que não é só a mente,
né? Que existe algo além da mente, que nós não somos só único exclusivamente a nossa mente, então existe algo maior que nos conduz, né? E esse algo maior que nos conduz, quanto mais a gente vai trabalhando essa voz, quanto mais a gente vai lapidando nossa conexão, quanto mais a gente vai olhando para nossa espiritualidade, seja na forma de uma leitura de um livro, seja por um vídeo que a gente precisa ver, um áudio que a gente vai escutar, uma conversa com um amigo, uma terapia, enfim. Se a gente começa a se dedicar a ouvir essa voz, a perceber essa intuição, a gente é capaz, sim, de acessar níveis cada vez maior de algo que é tão sutil para explicar, que é essa voz que sabe, né? E que simplesmente sabe. E quando a gente toma decisões, quando a gente escolhe caminhos deste lugar, né, dessa voz que sabe, a gente tem uma certeza maior daquilo que a gente está fazendo, a gente tem uma clareza maior, né, do caminho a seguir e para onde a gente deve ir. Então, por vezes, a gente fica lá na culpa, na estagnação, na dúvida, sem saber aonde a gente olhar. E eu te convido, né, a olhar para esse lugar, para trabalhar a tua espiritualidade, para olhar para a tua intuição, para dar espaço para essa voz, né, falar no teu coração. E infinitas possibilidades existem hoje, como eu já trouxe, né, às vezes num livro, às vezes num vídeo. E eu gosto também de convidar muito a observar a natureza, a silenciar. Então, trazer essa prática, né? A prática de vou parar aqui agora e ouvir o que o meu coração tem a me dizer, né? E se permitir experimentar, experienciar isso por 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos no teu dia, para que a gente vá se familiarizando cada vez mais com a nossa espiritualidade, com o nosso caminho e com essa voz que sabe, para que a gente possa cada vez mais saber, né? Saber porque a gente sabe com tranquilidade, com mais confiança, né? E lógico, né? Eu gosto de dizer, não é porque a gente vai trabalhando a nossa espiritualidade, desenvolvendo a nossa intuição, que as coisas vão agora serem só fáceis e a gente não vai mais ter desafios e as coisas, né, a gente não vai ter mais problema. Não, né? A conexão com a espiritualidade, o nosso desenvolvimento, nosso autoconhecimento não tem a ver com não ter mais desafios e ter uma vida cor-de-rosa. Não. Ela tem a ver com da forma como a gente passa pelos desafios, como a gente escolhe olhar para esses desafios, como a gente escolhe vivenciar esses desafios e como a gente escolhe encarar, aceitar e aprender com eles, né? Então, olhar para nossa espiritualidade, para nossa intuição é muito mais sobre como a gente vai lidar com as coisas que vão nos acontecer do que não mais nos acontecer coisas desagradáveis ou coisas ruins na nossa vida. Mas é olhar para essa voz para que a gente possa passar pelos desafios com mais segurança, com mais firmeza e com mais amorosidade também pelo nosso processo e com mais certeza, né, de que a gente está sendo sim guiado e encaminhado para o melhor, né, que precisa acontecer na nossa vida.